Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para essa conversa de aula, escola dominical. Você seja acolhido, ainda que pelo meio virtual, sinta o nosso abraço, sinta-se parte da igreja da primeira IPI de São Paulo. Nós estamos conversando sobre o tema da oração, a importância da oração na vida da igreja. Semana passada tivemos uma conversa com o reverendo Silas, e ele falou desse importante meio de graça. E hoje vamos avançar um pouco mais. Mas antes de entrarmos no tema, eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, ainda que pelo meio virtual, de estarmos diante de Ti, diante de Tua palavra e podemos aprender mais, Senhor. Nos ajude, enquanto igreja, a sermos uma igreja de oração. Ajude-nos a termos a nossa dedicação devocional diária de oração. Cuida de cada irmão e irmã que acompanha essa conversa pela internet. Sê com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Hoje a conversa será oração como meio de graça, tipos de oração. Nós vamos falar um pouquinho dos tipos de oração. E eu quero, para a nossa conversa, ler com você o texto bíblico Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Apenas este versículo para início de conversa. Oração é um meio de graça. Faz parte da relação nossa com o Senhor Deus. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do que você está passando, o que é que a tua família está enfrentando. Mas é muito importante nós falarmos. Quando nós falamos, nós revisitamos muitas questões e ao falarmos, caminhos se abrem. Quando nós falamos, feridas são tratadas. Nós sentimos o alívio. A oração é importante porque nós podemos pronunciar, dizer, enunciar o que é que nos está incomodando, o que é que está trazendo problemas. E também uma forma de agradecermos, lembrarmos do que Deus já fez na vida dos seus filhos e filhas. É muito importante nós cultivarmos uma vida de oração. E neste início, para falar dos tipos de oração, eu queria destacar 2 temas, e a partir desses temas nós vamos abordar principalmente o primeiro tema, que diz sobre a oração comunitária. Oração comunitária, oração que realizamos na celebração do culto. Culto que é sempre ao Senhor. É feita em comunidade, como povo de Deus, como igreja. Falamos ao nosso Deus causas comuns. Intercedemos uns pelos outros, umas pelas outras. Seguimos toda uma estrutura, uma orientação litúrgica. E hoje, especificamente, nós vamos tratar mais desta oração comunitária. Porque dela nós vamos explorar alguns tipos fundamentais para o culto ao Senhor. A outra forma que nós oramos é a oração pessoal, oração individual, como uma prática devocional. Orações são livres, uma fala que sai do fundo da alma, uma experiência pessoal com Deus. Nessa hora, nenhum assunto é proibido, você vai trazer aquilo que tem de mais essencial da sua vida, aquilo que está lhe incomodando. Essa é uma outra perspectiva de oração, a oração pessoal e individual. Na oração comunitária, aquela que nós realizamos na igreja, nas celebrações, a primeira oração que eu quero destacar é a oração de adoração. É a oração que marca o início do culto ao Senhor.
nos faz lembrar da importância de adorarmos somente a Deus. O culto é prestado a Deus, a nenhum outro ser humano, a nenhum outro bem ou riqueza. O culto é sempre ao Senhor. São chamadas as orações de abertura do culto. Podem ser respondidas. Essas orações, por muitas vezes, quando nós celebramos na igreja, no culto, existe o responso dizendo, assim seja, assim seja. Na oração de adoração, nós proclamamos quem é Deus e o que Ele tem feito na vida do seu povo. A reunião dos santos, bem como nas nossas vidas, nós temos um objetivo. Quando nós nos reunimos como igreja e cada pessoa tem um objetivo, nós fomos criados para adorar e cultuar a Deus. Por isso essa oração é muito importante. Eu quero ler com você lá no livro do profeta Isaías, o capítulo 6, ele nos dá um indício de como deve ser feita essa oração. Capítulo 6, eu vou ler aqui os 3 primeiros versículos, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero destacar esse versículo 3, a segunda parte. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Está aí. Essa é a adoração. A adoração que reconhece Deus soberano, Deus como Senhor. O culto é para Ele. Tudo que nós fazemos na celebração enquanto igreja é para o Senhor. Deve honrá-lo, deve ser para a sua adoração. Um outro tipo de oração, também de muita importância para o culto, é a oração de confissão de pecados. Como igreja, na presença do Deus onipotente, nós reconhecemos humildemente a nossa condição de pecadores e pecadoras. Pecadores e pecadoras. Agora, preste atenção, aqui nós estamos falando de uma celebração comunitária. Devemos assumir as nossas falhas, erros enquanto comunidade. Orarmos do pecado que temos cometido enquanto igreja. A igreja confessa os seus pecados, crendo que em Cristo Jesus temos o perdão. Eu vou continuar lendo agora o versículo 5 do profeta Isaías para nós pensarmos nessa oração de confissão. Diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Percebam? O profeta reconheceu a sua condição, uma pessoa de lábios impuros, e ele estava perdido por conta dessa sua condição, mas ele também sabia que o povo, as pessoas que estavam com ele, que caminhavam com ele, também estavam em pecado. Viviam também essa condição de um povo de lábios impuros. A comunidade reconhece as suas deficiências. Como é importante isso. Dizem que todo tratamento começa quando nós reconhecemos o nosso problema. Nós primeiro adoramos ao Senhor, depois nós reconhecemos as nossas deficiências, os nossos pecados. Reconhecemos as nossas falhas, as nossas faltas. Tudo isso para que nós possamos, em arrependimento, mudarmos a nossa condição, seguirmos o Evangelho, a boa vontade de Cristo Jesus. E depois que nós confessamos ao Senhor o pecado, no culto temos aquele momento que é logo em seguida a declaração de perdão. Também podemos entender a declaração de perdão como uma oração. O versículo de número 7 de Isaías, capítulo 6, diz assim: Com a brasa
tocou os meus lábios. Com a brasa tocou os meus lábios, e eis que ela tocou, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o seu pecado. Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Quando nosso Deus toca nas nossas vidas, nós somos perdoados. A igreja é perdoada, e agora somos livres da culpa, livres do pecado. Estamos alegres para louvar ao Senhor. Estamos alegres e prontos para receber a mensagem do Senhor nas nossas vidas. E a outra forma, o outro tipo de oração que eu trago aqui é a oração por iluminação. Oração por iluminação caracteriza o culto reformado, refletindo uma doutrina conhecida que está na confissão de fé, a doutrina da iluminação interior do Espírito Santo. É o Espírito que traz compreensão e entendimento da palavra. As palavras da Bíblia só podem ser aceitas ou mediadas pelo Espírito Santo de Deus. Essa oração por iluminação, ela sempre antecede a leitura bíblica. Nós devemos orar antes mesmo de abrir a palavra do Senhor, para que desde a leitura Deus se revele ao povo, se revele à igreja. Isaías 6, no versículo 8, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Quando nós pedimos iluminação, intercedemos, oramos por iluminação, Deus fala conosco e nós escutamos a voz do Senhor. É uma oração de iluminação. Outra maneira de nós orarmos, a oração de louvor. A oração de louvor, ela apresenta pequenos versos que atribuem glórias a Deus. Reconhece toda a glória, honra e poder que pertencem somente a Deus. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Oração de louvor também pode ser os cânticos. Os cânticos são verdadeiras orações. Os salmos, como nós vimos na semana passada, os salmos são orações ao Senhor, orações de louvor. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, nós temos: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa é a oração de louvor. Temos ainda, pensando nas celebrações, oração comunitária, aquelas que nós realizamos no culto da igreja, a oração de gratidão, ação de graças. Oração de gratidão a Deus por tudo o que Ele criou, pela sua providência, a providência do Pai em nossas vidas e pelas bênçãos que nós recebemos. Na celebração da Santa Ceia, por exemplo, toda vez que o pastor está ali à frente, ele toma o elemento pão, ele faz a igreja pensar e lembrar que o Senhor Jesus tomou o pão e deu graças. O Senhor agradeceu. Nós devemos também agradecer pela vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Somos gratos por essa graça que o Senhor derramou sobre nós. E a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em todos os momentos nós devemos agradecer. Talvez você está dizendo: poxa, Lucas, mas como agradecer? Eu tenho vivido problemas, crises. Mas a palavra está pedindo, está orientando a agradecermos em tudo. Porque você e eu não podemos nos esquecer que somos gratos pela redenção que obtivemos em Cristo Jesus. Essa redenção é graça. Por isso nós somos gratos, agradecidos em todos os momentos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre oração de intercessão e súplica. Lembrando que nós estamos também falando de orações comunitárias. Essa oração vem como resposta de fé. O povo de Deus exerce função sacerdotal
intercedendo e suplicando. E quais os motivos? Por que nós estamos intercedendo, orando e suplicando? Nós oramos pela igreja. A igreja, não só aqui a nossa igreja, primeira IPI de São Paulo, aqui na Nestor Pestana, não, São Paulo, capital, na Consolação. Nós oramos pela igreja de todo mundo, a igreja de Cristo Jesus espalhada pela face da terra. Oramos por essa igreja que está em todo o mundo, por todas as tribos, povos e raças, por seus ministérios e por aquelas pessoas que lideram e que ministram a igreja. É por ela que nós oramos. E aí sim, nós incluímos a nossa igreja local. Oramos também pela nossa comunidade de fé. Oramos pelas nações. Pedimos para que Deus cuide de todos os países. Pedimos também para que o Senhor cuide daquelas pessoas que exercem autoridade civil. Intercedemos pela paz, pela justiça em todo o mundo, pela terra e o uso correto dos seus recursos, pelos pobres e oprimidos, pelos enfermos, pelos enlutados, aqueles que vivem na solidão, aqueles que sofrem de problemas físicos, mentais e espirituais, e por aquelas pessoas que têm necessidades especiais. Vejam, essa oração comunitária de intercessão e súplica, ela deve abranger todas as questões que envolvem o nosso contexto, a cidade que nós vivemos, o país, as nações, o mundo. Devemos clamar intercedendo. A palavra de Deus lá em Tiago 5, capítulo 5, versículo 13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Veja que interessante. Tem alguém sofrendo? Faça oração. Nós somos igreja, essa é a nossa função. Sim, temos que atender, temos aí os ministérios, o MASE, o Ministério de Ação Social e Diaconia da igreja. A igreja tem sim esse trabalho de solidariedade, de fornecer alimento. No tempo do frio nós estamos na campanha do agasalho. Sim, esse é nosso papel. Mas mais do que isso, a igreja tem que orar com aquelas pessoas que estão sofrendo. Chegou até nós, chega uma pessoa, um irmão, uma irmã que nós não conhecemos a primeira vez, ele está ali cheio de demandas, problemas, questões. Vamos orar com essa pessoa. Primeira coisa, vamos orar com essa pessoa. Devemos orar por essas pessoas enfermas, por aquelas que estão em vulnerabilidade. No texto bíblico de Tiago, capítulo 5, versículos 12 a 20, nós podemos identificar a importância da igreja interceder pelos irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão em vulnerabilidade. Cabe a Deus, o Senhor, na sua boa, perfeita, agradável vontade, atender às súplicas do povo. E aí, para nós fecharmos esse contexto de oração comunitária, aquela que nós realizamos nas celebrações, na igreja, tem a oração de envio. A oração de envio é feita quando nós somos enviados e enviadas para a vida. O culto ao nosso Deus, ele continua quando nós saímos do templo. A celebração ao Senhor só tem sentido quando está relacionada com a vida, o cotidiano, com as relações, com a família, com o trabalho, com a sociedade. O culto tem que estar ligado a tudo isso. Precisa existir uma coerência em relação àquilo que pregamos. O nosso discurso precisa estar próximo, o mais próximo possível da nossa prática. É para isso que nós intercedemos, oramos pelo envio. Agora nós somos enviados e esse culto continua, ele não acaba. Começamos aqui, pensando na nossa igreja aqui em São Paulo, a primeira IPI de São Paulo, nosso culto começa às 10h45, termina por volta de meio-dia. O culto não termina ali. Ali nós fazemos a oração de envio e você na sua casa vai trabalhar, atuar para ter uma vida coerente com aquilo que nós conversamos. É assim então nós encontramos sentido no culto. Voltando lá para o texto do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, temos ali: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. A oração de envio é a resposta do povo. Nós vamos cumprir o que a palavra nos orientou. Nós vamos viver
segundo a vontade de Deus. Um exemplo de uma oração que mostra alguns pontos dessas formas, eu não estou dizendo aqui que o que nós vimos até agora são todas as formas, trouxe algumas que nós praticamos na celebração do culto, e agora na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, nós vamos ver essas formas, esses tipos de oração de maneira mais concreta. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 15, nós temos a oração que Jesus nos ensinou. Um modelo de oração para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas. Uma orientação para os filhos e filhas de Deus. Mateus 6, no versículo 9, nós temos uma oração de adoração, quando ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Nós adoramos a Deus com essa frase, com essa oração que parece simples, mas é uma oração profunda de adoração. O versículo 10, nós temos uma oração confirmando a soberania de Deus, que também pode ser gratidão e louvor ao Senhor. Ele diz assim, o Senhor Jesus ensinando o povo, os seus filhos e filhas a orarem, ele diz: venha ao teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha ao teu reino, que o Senhor faça a sua vontade aqui na terra. Versículo 11, gratidão pela providência. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós somos gratos, Deus providenciou o alimento, Deus tem providenciado o sustento. Versículo 12, nós confessamos a Deus os nossos pecados e temos a certeza do perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Nós confessamos e temos a certeza do perdão. Versículo 13, a intercessão e súplica. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14, nós temos o envio. Somos enviados e enviadas debaixo desse perdão para perdoar. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Nesse envio nós estamos tentando fazer uma proximidade, o discurso com a prática. Nessa experiência da leitura, uma breve leitura da oração que o Senhor nos ensinou, eu fecho aí os tipos de oração comunitária. E agora eu vou falar rapidamente da oração pessoal e individual, que é aquela vida de oração devocional. Eu tinha que escolher um viés, uma linha para trabalhar, falei mais da comunitária. E na oração pessoal, eu quero lembrá-lo que nesta oração, que você exerce de forma pessoal e individual, é muito importante dedicarmos a essa prática devocional. Essas orações são orações livres, uma fala do fundo da alma, uma experiência pessoal com Deus. E aqui, nesse ponto, nenhum assunto é proibido. E eu vou fazer a leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versos 5 e 6, para ver a importância, como é que nós nos preparamos para essa oração pessoal individual. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Mateus 6, do 5 ao 6. Essa experiência de nós entrarmos no quarto e porta fechada. É óbvio que no seu dia a dia você tem situações impossível você fechar a porta do seu quarto, mas aqui é algo muito pessoal, algo particular. Nessa hora que você faz lá na tua casa, no teu quarto, no teu cantinho especial, você vai dizer a Deus aquilo tudo que está te incomodando. Percebam que na igreja, alguns temas na celebração, não dá para você levar aquilo de mais essencial, de profundo da sua alma. Nessa oração, sim, aqui você vai dizer a Deus. E é importante dizer mesmo. Talvez não tenha possibilidade, tua casa ali é apertada, não dá para você pronunciar, mas é importante. Tenta uma hora
estar num lugar mais tranquilo, que poucas pessoas estejam ali, ou de preferência ninguém próximo, e fala com Deus, solte a voz, tente dizer a Deus e também escutar aquilo que você está dizendo. Esse exercício é muito terapêutico, cura as nossas enfermidades. Para nós fecharmos a nossa conversa, hoje nós falamos sobre tipos de oração. Focamos mais na oração comunitária, aquela que realizamos no culto, como igreja, nas celebrações. Mas a ideia aqui é que estas orações que nós realizamos no culto nos incentive no sentido de termos uma vida de oração em casa, fecharmos as portas no quarto, falarmos com Deus. Essa é a ideia, para que o culto e a vida tenham relação. Fecho essa nossa conversa lembrando da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Ore o tempo todo, ore ao Senhor. Espero que sirva de incentivo essa nossa conversa. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.